Vocês vão ver no cantinho, tá gravando, ok? Bom, então sejam todos muito bem-vindos. Sou Wang, sou diretora de desenvolvimento da ICF Brasil neste momento, nessa gestão de 2019-2020. E hoje, na verdade, nós teremos como facilitadora a Caroline Souto, que é presidente do Rio Grande do Sul, né, da ICF Rio Grande do Sul. E nós teremos 3 pessoas no painel, que eu vou deixar que ela apresente. Mas gostaria de muito rapidamente colocar vocês a par de algumas coisas e também agradecer. A gente tem muito a agradecer que 178 associados fizeram a gentileza e contribuíram com a pesquisa, né, da ICF Se Importa, pelo qual, então, nos proporcionou várias informações para a gente fazer melhores escolhas nos próximos webinários e também, em algum grau, direcionar um pouco também os conteúdos dos webinários para que a gente consiga ser mais assertivo para atender a necessidade de vocês, né? Agora, é importante nivelar a expectativa que não é possível no mesmo webinar resolver muitas necessidades. Então, a gente vai estar, na verdade, programando uma série de webinários e cada webinário a gente vai buscando resolver alguns aspectos que apareceram na pesquisa, ok? Bom, e aí, esse esforço, ele soma e cresce quando a gente tem o Brasil como um todo. Todos os 10 capítulos, nós estamos, assim, a nível, nesse momento, muito online, então tem muitos eventos que são acessíveis a qualquer capítulo, né? A ICF, em 10 capítulos mais do Brasil, oferecendo cada uma ou 2 programações no mês, já significa que você tem mais de 10 programações por mês. Significa que tem um conteúdo riquíssimo, da qual você pode estar escolhendo quais são os temas que você mais necessita neste momento. E no conjunto a gente conseguir atender as várias demandas que o coletivo de associados tenham e até o coletivo também de comunidade interessada em coaching, né? Então, vai ter também webinários para a comunidade aberta e não somente associados, mas a gente buscou tratar com muito carinho, com mais prioridade, as demandas dos associados, né? Bom, e aí, este evento, ele é uma prova disso, na verdade, assim, já tinha sido realizado pelo Rio Grande do Sul, nem todos puderam participar, inclusive no Rio Grande do Sul, e aí a gente, né, como todo bom, né, bons benchmarkings, tem um bom modelo, tem alguma coisa que funcionou em algum local, nesse momento a gente pode nacionalizar e ampliar para mais pessoas em todo o Brasil poder participar e tirar suas dúvidas. E assim, aqui eu moro no DF, tá? Aqui no DF teve bons comentários, inclusive de alguns associados que participaram. Então, claro que cada webinar é único, até porque vocês fazem parte desse webinário. Então, vocês vão poder estar colocando perguntas pelo chat e com isso vai mudando um pouquinho também as respostas dos palestrantes, né? Então, é um momento que a gente espera que seja muito produtivo, mas também leve, e que vocês fiquem muito à vontade, e vou passar a condução, então, da moderação da noite toda para a Caroline, que vai estar apresentando também as palestrantes para estar conosco durante a noite. Tá? Então, Carol, a palavra está contigo. Ok, obrigada, Wang. Muito obrigada pela oportunidade, né, de replicar esse webinário, de a gente trazer o conhecimento da Helena, da Cris e da Marta. A gente fez esse primeiro esforço, foi um primeiro sprint aí, logo que a gente começou a pandemia, e já entendendo como uma necessidade dos associados do Rio Grande do Sul, e a gente ampliou para o Brasil todo, e vendo o resultado da pesquisa conduzida pela ICF Brasil como um tema necessário, né, para a gente poder cada vez mais se aprofundar, se a gente entendeu que era uma oportunidade de a gente conversar. Então, eu sou a Caroline, eu sou presidente aqui na ICF no Rio Grande do Sul, e hoje eu vou conversar com a Marta, com a Helena e com a Cris, que tem ampla experiência nesse mundo online. E é um bate-papo. Quem quiser fazer perguntas, aprofundar algum tema, por favor, coloca no chat. Eu vou lendo. A gente tem um roteiro aqui para a gente seguir dentro da nossa conversa, mas eventualmente, se alguém quiser aprofundar algum tema, eu peço que coloque no chat. Eu vou lendo e a gente vai conversando nessa 1 hora até às 8 horas, mais ou menos. Queria dar espaço para as gurias poderem se apresentar.
contando um pouquinho da experiência no online, e aí tanto no individual quanto em grupos ou em times, na condução de coaching online. E se puderem já, para a gente ir aquecendo, contar para a gente qual foi o maior aprendizado nessa experiência do coaching online nesses anos. Então, gurias, começo com vocês. Quem quer começar a inaugurar nosso palco aqui? Posso falar, então. Vou por ordem alfabética. Tá, vamos. Eu sou a Cris Brits, eu sou coach de negócios hoje em dia. Eu sou bem focada em empresários, atendo empresários. Sou coach executiva desde 2015, mas eu acho que para esse momento mais importante é eu dizer para vocês que eu também sou empreendedora digital. Eu tenho produtos online, eu tenho uma plataforma de cursos online desde 2017. Então, eu aprendi muito sobre marketing digital. E aí vem a questão. Hoje, eu só atendo online. Se o meu vizinho de porta pedir para fazer coaching comigo, é online. Porque eu não sou nômade digital, porque eu tenho casa. Nômade não tem, né? Mas eu tenho duas. Eu moro no Rio Grande do Sul, mas eu moro no Rio. Então, eu passo 10 dias, né? Hoje em dia não, porque eu estou isolada, né? Estou no Rio Grande do Sul, mas eu passo 10 dias no Rio de Janeiro, 10 dias no Rio Grande do Sul, e a minha vida continua normalmente com os meus atendimentos online. Então, toda a prospecção é online e o atendimento é online há anos. E a Carol pergunta, né, qual é o meu maior aprendizado com tudo isso? O online, ele dá pra gente liberdade. Então, e não é só liberdade geográfica, de eu estar aqui ou estar lá e tudo continuar normal. É liberdade financeira também. Por quê? Hoje eu estou em Porto Alegre e eu não tenho nenhum cliente em Porto Alegre. A minha cliente mais longe está nos Estados Unidos e a mais perto está a 200 quilômetros de mim. Então, o online permite que a gente não fique restrito ao tamanho da cidade, à cultura local ou a qualquer coisa assim, né? Então, hoje para mim representa liberdade. E espero poder contribuir com vocês aqui. Que bom. Helena? Seguindo, então, a ordem alfabética, eu sou a Helena Schmidt. Eu venho trabalhando com online há uns 2, 3 anos, mais ou menos, né? Primeiro foi aos pouquinhos, com algumas pessoas, alguns clientes em viagem, depois volta, né? Do presencial para o online, assim. E nesse último ano, eu diria que nos últimos 8 meses, né? O meu volume de coaching passou para 80% online e 20% presencial, pré-Covid-19. Agora é 100%, né? Óbvio. E eu tenho uma experiência bem ampla com plataformas, né? Com esse uso de um terceiro me conectando aos clientes. E alguma experiência também com conexão direta com pessoas que me encontraram online de alguma forma. Isso eu posso entrar em mais detalhes depois, né? De como a gente se conecta nesse mundo virtual. E assim como a Cris, também tenho meus clientes por tudo. Tem em Londres, Estados Unidos, São Paulo, estão espalhados pelo mundo aí, né? Então essa liberdade realmente é fantástica. É muito mais uma conexão de estilos e de empatia do que de localidade, né? Dessa restrição geográfica, assim. Então a gente realmente tem essa conexão global. E eu acho que para mim um dos maiores aprendizados assim dessa experiência é a potência do trabalho online, que no início parece que vai ser mais distante. Eu tinha essa impressão e hoje eu vejo assim que tem uma potência tanta quanto, e dependendo das pessoas mais até, né, em função de algumas questões do foco, da qualidade de atenção ali ligada naquela pessoa. Então isso para mim foi um grande aprendizado e é uma das coisas que mais me encanta nessa oportunidade aí online. Ok, que bom. Marta? Bom, boa noite, pessoal, para vocês. Boa tarde para mim ainda. Estou aqui com um altíssimo sol aqui em Los Angeles. Primeiro eu queria agradecer, Carol, tu ter tido a iniciativa de rapidamente no Rio Grande do Sul
gerar esse bate-papo que com muito valor, né, foi reconhecido aí pela pessoal da Brasil, Wang, né, de levar isso também para um outro canal para poder conectar mais pessoas. Eu me sinto muito honrada de estar aqui do lado dessas duas queridas, a Cris e a Helena. Está trocando uma ideia, né, de como que a gente amplia possibilidades, porque eu acho que se trata disso, né, como que a gente amplia possibilidades. Eu sou coach ontológico e coach generativo, né, trabalho com pessoas e times, e a minha história com virtual começou em 2008, durante a minha formação no Chile. Que por conta de ser um programa internacional de coaching ontológico de Newfield, o meu grupo era um grupo de vários soltos do mundo e eu tinha um pedaço do grupo que estava na Argentina. E eu me lembro que eu entrei muito receosa como aluna, né? Se ia funcionar, achando que não ia, querendo comprovar minha teoria que não ia dar certo esse negócio, né? E funcionou muito bem. E a partir de 2009, então, já como coach partner do programa, né, fazendo coaching online, eu me lembro que durante o programa eu me mudei 3 vezes. Eu comecei o programa no Chile, depois um pedaço do programa eu estava em São Paulo e o final do programa eu estava em Porto Alegre, e os alunos só vinham mudar o meu cenário atrás, mas nada mudava, né? E aí eu fui descobrindo uma palavra, eu acho que a Cris trouxe e a Helena também, a liberdade de poder criar um jeito diferente de conectar com o que para mim importa. Porque o que para mim importa, que está no centro de tudo, e eu falo e eu sinto isso latejar no meu peito, eu me importo com gente, né? Então, e eu amo viajar. Tanto que, né, eu tô morando nos Estados Unidos, não é à toa. E como que eu posso cuidar do que me importa cuidar, sem ter que estar presa num lugar, né? E eu acho que a tecnologia, ela me traz isso. E eu acho que é uma possibilidade para muitas pessoas, né? Nesse meio tempo, a gente já passou por telefone, já passou pelo Skype, que não conectava direito, depois por várias outras, Webex e tal, até que a gente se deparou já, eu acho que talvez uns 6 anos, com, pelo menos, né, eu trabalho acho que uns 6, 7 anos com Zoom. E assim, cada dia mais encantada com a quantidade de possibilidades que a própria ferramenta traz. Então eu vejo isso, que para mim o online ele sempre foi meu lugar de trabalho, né? Desde que eu saí da formação, eu não, inclusive no ano teve 2 ou 3 anos que eu tinha alguns alunos dessa formação em Porto Alegre, e que era para mim um choque assim, ter que, vamos lá para a sala para conversar, e de repente não, quem sabe a gente faz online, virou tudo online e era ótimo. Porque de repente ele não estava em Porto Alegre, estava em Seattle, e era o mesmo coach, só mudava o cenário e tal, tudo certo. Para mim, o grande aprendizado é esse, como que a gente não perde a conexão humana através da tecnologia, né? Como que a gente muda um mindset de fazer com que realmente o que nos importa cuidar, que é gente, né? Que está do outro lado da telinha, que esse cuidado ele siga e que a tecnologia seja um facilitador e não um impeditivo. Acho que é isso. Obrigada, Carol. Sabe que eu fico escutando vocês, gurias, e eu vejo que o grande aprendizado é que o online é possível e funciona tão bem quanto o presencial. E conforme a Marta foi falando, assim, tem 2 elementos que parece que é um outro normal, que agora virou o normal de todo mundo, né? E uma forma muito bonita de entrega de propósito. Porque se o nosso olhar é para desenvolvimento, é para as pessoas, o online é só um canal de distribuição, né? Daquilo que a gente, que é o nosso, enfim, o nosso jeito de se conectar com as pessoas.
E muitas das coisas que a gente escuta sobre o online tem a ver com essa coisa de como se conectar, né, com o outro. E muita barreira, ou talvez algumas crenças relacionadas ao se o online realmente funciona. E aí eu conecto isso com as competências da ICF. E eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre o exercício da presença. Acho que a gente poderia começar falando um pouquinho sobre as competências e como que vocês enxergam isso no processo do online. Pode ser? O palco é aberto de vocês. Vocês vão fazer em ordem alfabética de novo? Isso não tá justo. Então começa a Helena, depois começa eu, a gente vai rodando. Vamos rodando, assim, Vamos né? rodando. Tanto faz e também dá para falar um pouco juntas, né? Não é? Em termos, assim, das competências da ICF, né? Eu, pensando na questão da presença, da escutativa, eu vejo isso tudo muito, assim, muito intenso dentro dessa experiência do online. Né? A gente acaba, na minha experiência, pelo menos assim, com esse olhar mais focado, uma coisa mais, um esforço de estar junto com a pessoa, né? Essa energia colocada ali para estar ouvindo e estar tendo né, respeitando toda a agenda do cliente, eu acho que que contempla todas as competências, né? Tá sempre em sintonia com isso, assim. E eu tenho sentido, né, dentro dessa experiência com as plataformas, que como tem uma questão de tempo, né, essas sessões que eu tenho feito, elas são de 30 minutos, então são sessões rápidas. Na minha experiência também, a questão por ser online, às vezes ela exige uma sessão mais curta, por toda essa intensidade. Presencial eu faço normalmente de 1h30 sessões, e no online 30 a 1 hora, assim, é mais do que o suficiente. E aí isso então demanda um foco maior, né? Um foco, essa escutativa e esse olhar mais da floresta e não entrar no conteúdo, né? Então são esses exercícios que exigem uma maior talvez habilidade ou treinamento ou prática, né, em função da experiência online. E eu vejo assim que eu me conecto bastante rápido com as pessoas, mesmo quem eu não conheço, quem eu nunca vi antes, por já estar acostumada e fazer a minha apresentação, conversar um pouco e trazendo alguma informação, e isso eu já formato essa apresentação de um jeito que eu quero escutar o retorno do cliente. Então faz um bate e volta dentro da linha que eu quero ouvir, e diria que 90% das vezes vem assim, e isso já engata a conversa e o rapport, a conexão já está acontecendo, né? Uhum. Então essas são alguns olhares aí das competências. Eu vou pegar aqui o gancho da Helena, porque ela falou uma coisa que é muito... eu acredito assim, tem o coaching e tem o coaching online. Tem um online a mais. E eu acho que esse a mais, ele tem algumas coisas a mais nas competências também. Então, por exemplo, quando a Helena falou ali de fazer em menos tempo, porque é muito mais intenso. A gente precisa exercitar e saber muito mais sobre escutativa no online do que no presencial. Porque no online é eu, o roxinho aqui, e o roxinho da Helena ali. Eu não estou vendo o corpo inteiro. Então, eu falei até, eu acho, na outra apresentação, que um dos maiores elogios que eu recebi de um cliente de coaching foi quando ele me chamou de bruxa. Só bruxa. Né? Por quê? Porque toda vez que ele chegava na sessão, ele chegava animadinho. E aquele dia ele chegou, se jogou para trás, estava mais quieto, e perguntei, aconteceu alguma coisa? Só isso. Sua bruxa. Né? Mas por quê? Porque eu estou muito mais presente para o corpo dele online do que eu estava no presencial. E sim, escutativa... Eu nunca tinha estudado tanto sobre escutativa quanto quando comecei a fazer online. Então, assim, é mais puxadinho. Acordos. Tem os acordos de coaching, mas tem os acordos em coaching online. Por exemplo, quando a gente vai estabelecer a confiança do cliente. Eu vou dar um exemplo meu da semana passada. Semana passada não estava aqui, esse aqui é o meu escritório, onde eu sempre atendi uma coach. Eu estava na sala, que a parede é branca.
E ela perguntou, tu tá num lugar diferente? Eu disse, não, eu tô na minha sala. E passou. Aí daqui a pouco deu um barulho da cortina. E ela fez assim, ó, tem alguém nos ouvindo? Então, assim, e aí eu fiquei presente de novo pro fato de que ela não está vendo o contexto. Então, eu preciso falar. Então, nos acordos, ó, eu tô aqui, eu tô sozinha, não tem ninguém nos ouvindo, ela não tá vendo, né? Ela também do outro lado, né? Olha, esteja sozinha, não deixa, tipo, teu marido, teu filho interromper se possível. Esteja aí, né? Não fica no WhatsApp, porque a pessoa tá no computador e tem uns que estão aqui, ó. Tu tá aqui, ele tá aqui, ó. Sabe? Só assim, ó. Aí tu pergunta, né? Mas olha, estamos dividindo a atenção com alguma coisa aí. Então, a gente precisa algumas coisas a mais, eu acredito, para que tudo dê certo, principalmente no ponto de acordo e no ponto da confiança, que a gente precisa ser muito mais rígido com isso, né? Então, acho que são alguns pontos para acrescentar, assim, sabe? Super, eu acho que as gurias cobriram, né, quase tudo. Eu acho que, escutando um pouco a Helena e a Cris falar, eu acho que no outro a gente fez numa outra ordem e estão surgindo coisas novas e eu gosto disso. Me aparecem duas questões aqui. Uma é o para quê? Para que a gente vai usar a tecnologia, né? E o para quê tem a ver com a gente estar junto numa conversa, que é uma conversa de coaching, né? Se esse para quê ele não, que nem a Cris falou, né? Ele está sendo dividido com o WhatsApp, né? Ele pode ser inclusive parte da conversa de coaching, porque isso provavelmente se repete, né, em outros âmbitos da vida da pessoa. Então eu acho que tudo é elemento para o coaching, tudo é escuta do coach, né? E a questão da presença, eu estava olhando, né, me preparando de novo para essa nossa conversa, e estava conectando com as competências, e eu disse assim, bateu uma sensação, né? As competências, elas são uma divisão do que acontece. Ela é quase como a gente dissecar um corpo humano, né, em pedacinhos para a gente entender um todo. Mas tem um todo que acontece que é muito a partir do que é o importante aqui. Porque se não é importante a gente sentar e ter essa meia hora, e nessa meia hora a gente entregar algo, e o coach está aqui, e a gente está com essa conexão, a gente pode ter 3 horas e não vai ter. E pode ser 3 horas presencial e não vai ter. Então, eu acho que tem muito da habilidade do coach, com todas as competências, né, com todas as partes sendo cobertas, de como que eu transformo esse tempo num tempo que gere algo, que agregue um valor para essa pessoa que veio me buscar, para essa pessoa que veio ao meu encontro buscando algo, né? Então, eu acho que a presença, ela é talvez a competência mais que sobressaia, né, como um grande diferencial, ou talvez uma grande mudança de mindset dentro do espaço virtual. Esse é o meu ponto de vista, né? Porque os outros são acordos que tu faz, né? E, enfim, as competências de, enfim, consciência, levar para a prática, tudo isso a gente faz também no presencial. Mas o virtual, ele tem a questão da presença. E sem presença não é escuta. Porque eu tenho que escutar com todos os meus orifícios. O meu corpo está escutando outro corpo, a minha linguagem está escutando outra linguagem, o meu mundo emocional está escutando outro mundo emocional. Ou seja, eu inteira humana estou escutando um ser humano na minha frente, com muita curiosidade, com muita conexão, com muita presença. E eu acho que isso é uma quebra de cultura. E cultura, para mim, é aquele set, aquele conjunto de julgamentos que eu faço sobre a coisa valer, funcionar ou não funcionar, né? Quando eu vejo que tem valor, a minha cultura pode mudar. Então, o que é isso que eu quero gerar nesse ambiente para que gere um julgamento de que isso é possível e tem valor? E aí a cultura está mudando, né? Então, para mim, eu acho que é a escuta, que entra num outro nível de qualidade de escuta, e a presença. Ok. A Marta, no nosso
último webinar, ela nos brindou com um exercício. E eu acho que pode ser uma boa hora para a gente fazer o exercício de presença. O que vocês acham? Vamos? Vocês topam fazer um exercício de presença no online? Para a gente experimentar. Marta, eu vou deixar para ti conduzir, então. Obrigada, Carol. Esse exercício eu aprendi com o meu atual maestro, que é o Bob Durham, da liderança generativa. E foi tão tocante para mim que eu disse, eu preciso compartilhar isso. Então, esse exercício ele vai conectar a gente com 3 camadas bem importantes do que é essa presença. Então, o exercício tem algumas indicações. A primeira delas é que a gente não pode se mover, ou seja, está todo mundo sentado, né? Mas quem está de pé, enfim, vai ficar de pé. Não pode sair do lugar, mas a gente pode se mexer, braço, feições, enfim, a gente pode gesticular para deixar muito claro aquilo que a gente quer mostrar. E assim, eu vou convidar que quem esteja de câmera fechada, que possa abrir a câmera, quem puder, e que cada um que esteja fazendo exercício possa olhar para alguma das câmeras que está aí, né? Para alguém em particular, para a gente fazer o exercício, já que a gente não está fazendo 1 a 1, levaria um pouco mais de tempo a gente fazer em breakout rooms. E a ideia é que durante o exercício vocês possam se conectar com como é estar neste lugar somático e como é também estar na presença de alguém nesse mesmo espaço somático. Então, a primeira camada que a gente vai experimentar vocês vão estar aqui, mas vocês não vão estar presentes. Ou seja, vocês vão atuar de forma a deixar muito claro que vocês estão aqui, mas não estão presentes. Façam o que vocês quiserem. Ao mesmo tempo que vocês vão, não estando presentes, conectando com como é estar com outras pessoas ou com outra pessoa que também não está presente. E mais, quais são as possibilidades que podem aparecer a partir desse lugar e as que não, o que não é possível fazer nesse lugar. Perfeito. Agora, então, dá uma soltadinha, tipo, né? Chacoalha a goiabeira, sai desse corpo que não te pertence. Agora, vocês vão estar presentes, mas vocês não vão estar abertos. Então, conectando com o que significa para vocês não estar abertos, que vocês possam atuar, gesticular, né? Incorporar o que é estar presente sem estar aberto. E se coloquem nesse lugar. E percebam como é estar nesse lugar para uma conversa e como é estar na presença de outras ou outra pessoa que está presente, mas não está aberto. Que possibilidades existem, que possibilidades não existem a partir desse lugar. E mais uma vez, só volta. Agora nós vamos para um próximo espaço. Vocês vão estar presentes, vão estar abertos, mas não vão estar conectados. Ou seja, encontrem esse lugar somático, esse lugar emocional que tá presente, aberto, mas não está conectado. E atuem a partir desse lugar. E percebam como é estar na presença
de alguém que está presente, aberto, mas não conectado também. Que conversas que podem aparecer a partir desse lugar e que conversas não podem aparecer. Muito bom. Respiração bem profunda, chacoalha, solta. E agora, como última camada, né? Que vocês possam conectar com esse espaço emocional, somático, de estarem presentes, abertos e conectados. E percebam o que muda. Da onde que surge a conexão? Porque parece assim, que quando falei abertos e conectados, vocês sabiam de onde surge isso. O que é isso que faz com que a conexão aconteça? Como é? Tá numa conversa em que eu tô presente, aberto e conectado. E que o outro ou os outros também estão presentes, abertos, conectados. Que possibilidades existem, né? A partir daí. Que futuro eu consigo construir a partir daqui? Que relação eu consigo construir a partir desse lugar? Me bateu algo que isso, em tempos de quarentena, serve não só para o espaço do coaching, mas para dentro de casa, com todos aqueles que a gente ama e que às vezes a gente começa a ter um pouco de atrito e fricção, né? Presentes, abertos, conectados. Obrigada. Eu acho incrível esse exercício. Muito obrigada. Na última vez eu senti muito calor e hoje eu senti como se meu coração fosse transbordando. Eu não sei como foi as sensações de cada um, mas parece que o coração foi enchendo de novo. Então, e aí cada um talvez sinta diferente, né? Mas mostra o quanto é a potência do online, né? De um exercício no online. E antes só de eu seguir, eu esqueci de uma parte aqui, mas eu já volto, né? Tá tudo certo. Coração e conexão, exatamente isso, Marta. Para quem quiser CCS, tá? Um ponto bem importante, a gente vai dar um RD de Resource Development para quem precisar, a palavra é coaching. No final, tá gravando, é coaching, no final a gente sem gravar, a gente diz a última palavra, ok? Mas sabe que com esse exercício, eu queria puxar uma parte que a gente não falou no nosso primeiro webinário, mas que é um tema de interesse dos associados, que é o coaching individual versus o em grupo em times. Porque esse exercício a gente fez aqui numa sala que agora, nesse momento, a gente está com 41 pessoas. E tem uma potência aqui. Então, eu queria ver se a gente conseguiria contar um pouquinho da experiência do processo de coaching individual e de um encontro de coaching em times ou em grupos no online. Eu posso falar, posso começar também. Uma coisa que a gente não falou ainda, mas que a gente falou no outro também, foi no online. Já tem algumas pessoas que têm algumas objeções com o online, né? Mas eu me lembro que foi a Helena até que surgiu com o assunto de fazer por telefone, né? Então, assim, nos Estados Unidos isso acontece, eu fiz muitos, porque às vezes, realmente, gente, a internet não funciona e não colabora, acontece, né? E aí vão pegar o telefone, o FaceTime e funciona. É um outro nível de escuta e funciona, né? E aí mas por que eu tô dizendo isso? Para falar do grupo. Então, eu fiz devolutiva de DISC e de devolutiva de autossabotagem, por exemplo, num grupo de 98 pessoas e a gente estava no YouTube, eu não estava vendo ninguém. Aqui a gente ainda está se vendo, né? Eu não estava vendo a carinha de ninguém. Então, a condução, ela acontece, a devolutiva, para quem sabe trabalhar em grupo, é simples. Sei trabalhar em grupo, sei, é igual. Só que é online, eu não estou lá presencialmente, fisicamente, mas é a mesma coisa, só que é online. Então, a plataforma era o YouTube e a gente só tinha o chat. A única coisa que eu tinha de retorno deles era o chat, né? E funciona.
tanto quanto qualquer outro lugar. Em grupo, quando é coaching, que eu vou fazer o processo e tudo mais, eu coloco aqui no Zoom, né? Aí dá para ver a carinha de todo mundo, mas é uma condução normal. Eu digo sempre assim, sabe trabalhar com grupo? Porque o problema não é não saber o online, o problema é não saber o grupo. Então, sabe conduzir? Legal, é igual. Gente, é igual. Só que ao invés de eu estar lá na frente de pé ou sentada, eu estou sentada na minha casa e eles estão na casa deles, né? E não há essa diferença. Então, assim, quando eu estou trabalhando no individual, eu não sei nem explicar porque não tem diferença, entendeu? Então, individual é igual. O individual, com aquelas questões dos acordos, do contexto, que a internet pode travar mesmo, né? Alguns cuidados que a gente tem, que eu demorei para aprender isso, mas tem alguns cuidados de algumas ferramentas. Então, por exemplo, tá fazendo uma ferramenta em grupo. Presente, passado, futuro. O que a gente tende a fazer? Olha só, vê se não é assim. Essa aqui é minha mão direita, tá? Aí a gente fala assim, ó. Passado, presente, futuro. 1, 2, 3. Primeiro, segundo, terceiro. A gente faz assim, né? Indicando. Só que quem tá do outro lado tá vendo ao contrário. Então, se eu tô trabalhando no grupo, é passado, presente, futuro. 1, 2, 3. A ferramenta é assim. Então, o meu braço é o contrário do que eu faço. Então, alguns cuidadinhos, eu demorei para aprender isso, assim. Mas quando eu tô gravando, que a gente vai gravar vídeo e a pessoa tá do outro lado, é 1, 2, 3. É contra-intuitivo para quem tá fazendo a primeira vez, né? Então, tem alguns cuidados, mas fora isso, em termos de presença, de escuta, de retorno das pessoas, né? É o mesmo cuidado. Se tu tivesse presencialmente com 98 pessoas num auditório, tu também não ia conseguir falar e olhar nos olhos de 98. É a mesma coisa, só que tu tá no YouTube. Tô com 10 pessoas, é um pouquinho mais fácil. Tô com individual, eu consigo fazer um outro nível de escuta, né? Então, eu acho que quando as pessoas ficam perguntando assim, né, é a mesma coisa. E aí é mais a ferramenta mesmo, né? O Zoom, ela é muito boa porque tu olha a carinha de todo mundo. Tem outras, né? Tem o Airby. O YouTube, tu não consegue olhar a carinha de ninguém, mas dá para colocar mais de 100 pessoas tranquilamente, ele nunca cai, né? Eu não vejo, assim, essa grande diferença, assim, sabe? Eu acho que é só saber trabalhar mesmo. Ok. Helena e Marta, vocês gostariam de contribuir? Para o ímpar, Marta. Go on. Para começar, assim, depois do exercício, né, da Marta, eu sinto, parece que são realmente as etapas da conexão que vai dando um desdobramento, e eu sinto também um formigamentozinho assim no peito, né? Uma coisa assim que parece que vem vindo, e aquilo vai criando essa conexão, né? E desde a primeira vez que a Marta fez, eu achei fantástico. Depois eu pedi para ela fazer no nosso grupo do Mastermind também, que a gente tem juntos da ICF, né? E nossa, adorei. Foi uma experiência assim de sensação e de conexão com o corpo, com emoções, com tudo, que foi fantástico, assim. Levo comigo, né, roubado aqui junto para seguir. E em termos de grupo e individual, eu não tenho experiência em coaching de grupo e de equipes, como diria a Georgina, né, dentro desse conceito de coaching de times e de grupo dentro do ambiente online, mas eu tenho conduzido algumas conversas, como que a gente está conversando hoje, né, outros momentos, e estou traduzindo 2 workshops para uma empresa onde o pedido é treinar mentores para os seus papéis de mentores e uma preparação para as pessoas que vão ser os mentorados também entrarem nesse formato, né? Então, dentro dessa adaptação, eu estou experimentando algumas coisas diferentes, assim, né? Como criar atividades para o grupo. Então, usando as ferramentas que nem o whiteboard aqui que tem do Zoom, para poder falar para as pessoas, né, lançar a pergunta e pedir que escrevam na hora, para ir surgindo, né, as palavras, o que seria algo que faria num quadro dentro de uma sala ou num flip chart, né? Então, usar
recursos desse tipo. Hoje ainda eu aprendi que tem uma outra coisa, peraí, deixa eu ver se eu acho o nome do negócio aqui, que eu achei muito legal, que dá para fazer umas pesquisas dentro do próprio PowerPoint que tu está mostrando com o código, aquele, né, o QR. Não é o Getbox, Helena, o Getbox. Tem um Metimeter. Vou botando aqui. Vou botar aqui no chat os que eu sei. Se alguém souber também quiser contribuir. Esse aqui que me falaram é de fórum do Google, que faz um fórum no Google, que sai esse código QR que dá para mandar para as pessoas e aí vão fazendo e já sai depois a pesquisa e os dados compilados, assim, né? Que tem uma... Eu acho que era só esse fórum do Google que fazia esse negócio, e aí tem esse outro treco aí do PowerPoint, que eu não sei o nome, mas que ia no PowerPoint mesmo e fazia o link, né? Então, assim, exemplos de tecnologias que facilitam esse processo da troca e da conversa e agilizam e usam aquilo que a gente está tendo à disposição, né? Então, isso eu estou aprendendo bastante, está sendo super interessante, assim. Porque eu vejo que, para mim, um dos desafios maiores de grupo versus o individual é que, conforme o número de pessoas, é muito mais fácil perder alguém pelo caminho, né? Ou questão da própria tecnologia da internet. Se um participante cai, o que acontece? Como é que tu resgata aquela pessoa? Né? Se nós, enquanto facilitador, ou condutor, ou coach, a minha ferramenta cai, ou né, dá uma pane, eu vou ter um plano B, a gente manda para todo mundo para continuar numa outra ferramenta. Essas coisas, esses percalços aí de tecnologia são pontos a considerar, que eu acho que quanto maior o número de pessoas, né, mais probabilidade de dar alguma situação dessas. E manter o engajamento, né, que também é outra coisa que é mais fácil de ter uma dispersão quanto mais tempo fica exposto no online e também conforme o número de pessoas, né? Se nem todo mundo está com a câmera ligada, a gente não sabe o que a outra pessoa está fazendo do outro lado, então de repente tu não vai ter uma resposta. Isso são coisinhas assim que eu tô vendo como alguns desafios e que eu tô, né, estruturando formato para atender e fazer os acordos da melhor forma possível no início, né, que nem a Cris trouxe dos acordos, e resgatando isso ao longo do processo para manter o máximo de engajamento e de presença de todo mundo em função da tecnologia e da dispersão. Grupos, né? Eu acho que cobrindo, né, além do que o que a Cris e que a Helena trouxeram, eu acho que, de novo, eu acho que a presença e a escuta são muito importantes, né? Eu acho que tem algo que acontece no grupo que é além do que eu vou escutando de cada um, é que eu vou escutando do grupo, né? Como um todo. E para isso, eu acho que existem algumas coisas que dá para se mexer na própria ferramenta, né? Eu acredito que hoje muita gente conhece o Zoom, mas, por exemplo, quando eu vou trabalhar com times, eu tenho que me assegurar que eu não esteja no speaker view, porque eu tenho que olhar todos ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, quem está no celular vai ver que só está vendo uma pessoa. Mas se correr o dedo assim, né, da direita para a esquerda na tela, vai ver que vai ver 4 pessoas. Mas se o grupo for maior do que 4, eu não vou ver todos. Então, uma combinação para grupos a gente precisa de um ambiente onde a gente possa ter o máximo de pessoas na tela, ou todos na tela, que a gente consegue, dependendo do tamanho da tela, eu acho que ter 25 pessoas. Eu consigo botar 25 pessoas aqui. Se vocês que estão no computador, na tela, forem lá no lado direito, em cima, clicar em Speaker View ou então em Gallery View, vocês vão ver que vai mudar o que vocês estão vendo. E faz muita diferença eu escutar, eu ver só quem está falando
ou é ver todo mundo. E eu que estou aqui olhando e tem, sei lá, 8, 10 pessoas olhando, trabalhando, eu posso me conectar com um movimento que está acontecendo de todos juntos. Muito diferente do que trabalhar. Assim eu trabalho, né? Tem uma outra ferramenta que eu gosto e até já conectei aqui do lado com o meu com o iPad, que é, por exemplo, eu compartilhar uma tela branca e eu poder desenhar. A gente poder fazer alguns sketches, enfim, desenhar, trazer, ou seja, como se a gente tivesse mesmo um quadro branco, de uma forma bem interativa e que possibilita a gente ter uma conversa um pouco mais lúdica até. A gente pode compartilhar música. A gente pode levantar e fazer exercício junto. Eu já fiz centramento, relaxamento, colocando todo mundo, fazendo de conta que estava todo mundo junto, fazendo um trabalho de confiança, descansando junto. Com o computador bem perto para a gente se escutar as nossas respirações, com todos os microfones abertos. Então, eu acho que mais do que a gente poder dar dicas, né, como que eu uso a ferramenta em meu benefício como coach para eu poder entregar o melhor benefício para o meu coach ou para o grupo que está aqui comigo. Né? Ou seja, quanto que eu vou interagir com todos os tutoriais, todas as possibilidades de aprender sobre as ferramentas, para elas me darem possibilidades, para elas me darem mais lugares de conexão que simplesmente uma tela, né? Por exemplo, se eu trabalho com um coach, e eu já fiz isso várias vezes, como eu trabalho num laptop, às vezes a gente faz uma experiência somática. E às vezes, quando a experiência é, não sei, vamos botar isso em marcha, então vamos caminhar. Eu me desconecto aqui, nós vamos caminhar. E eu vou caminhar com ela. E a gente vai se vendo e se acompanhando, as duas caminhando juntas. Teve uma experiência que eu fiz uma vez com um time que a gente terminou criando a batida tribal do time online. Então, cada um encontrou um jeito de criar um instrumento, era lápis, era caneta, era palma, era tlim, tlim, tlim na lâmpada. E cada um, como se fosse uma máquina, uma engrenagem se juntando. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar com a pergunta, com a boa pergunta, como que a gente pode desenvolver melhor trabalho com o grupo, com que a ferramenta me dá. Aí, de repente, é isso. De repente, a Helena disse, putz, olha só que sensacional, tem como fazer pesquisa. A Cris falando, né? Olha, parece que o negócio é virado, é mirroring, então não é daqui para lá, é de lá para cá. Ou seja, como que meu uso, de uma forma muito curiosa, me diz qual é o próximo passo, onde que eu posso criar aqui que eu não estou chegando, né? De repente, quem sabe eu preciso ver todo mundo de longe. Então, assim, olha, hoje a gente precisa ter uma distância de 2 metros do computador. Eu preciso ver todo mundo de pé. Eu preciso ver todos os corpos integrais. Ou seja, eu acho que cabe aqui, e aí, de novo, falar da presença, porque para mim presença tem a ver com entrar no fogo, né? Entrar no meio do caos para gerar possibilidade. Onde é que eu entro dentro desse desconhecido que é a tecnologia para criar possibilidade? Mas como eu, como coach, trago meu corpo para essa experiência, para buscar, né, a forma mais alternativa e, enfim, criativa de poder trabalhar com a plataforma virtual. Terminando, resumindo, Carol, eu acho que a questão do grupo, ela vai muito de como eu crio possibilidades e, para mim, tem muito a ver com a escuta, de como eu consigo escutar todos e o grupo ao mesmo tempo. Eu fico ouvindo vocês e acho que a Cris trouxe a coisa das objeções. Vocês estão falando sobre aprendizado de plataformas, de ferramentas, né? Nós vamos chegar nas plataformas de coaching, mas de ferramentas.
acho que foi o Victor que botou aqui, deixa eu ver, o Victor, para fazer pequenos tutoriais para mandar para os coaches, mas eu fico pensando que dentro do processo de contratação de uma sessão de coaching, ou de tanto com equipes, grupos ou individual, explorar as potencialidades da plataforma que está sendo utilizada. Então, aqui eu vou, e não gravar, né, gente? Aqui nós estamos gravando a título de aprendizado, enfim, mas muita atenção sobre gravar a sessão de coaching no Zoom, né? Sem a devida permissão e sem a devida finalidade, se for para eventualmente credenciamento, né? É a serviço do que está o pedido, mas poder explorar a potencialidade da ferramenta e entender que eu acho que o que eu escuto é que a maior ferramenta, seja no presencial ou no online, é o próprio self do coach. Isso parece que não tem diferença. Então, o nosso nível de escuta e de presença e de poder ter, a Marta trouxe a coisa do laptop, de poder se desplugar e andar para poder fazer exercícios usando a criatividade. Então, nessa semana aqui no Rio Grande do Sul, a gente fez um webinário sobre storytelling para coaches e a gente também falou sobre isso, sobre o uso de fotos. Eu botei aqui o Unsplash para fotos online, mas vocês estão trazendo os recursos de vocês, de afastar a câmera, de puxar para frente, de usar o lápis para bater, enfim. Então, eu acho que fico com essa sensação de que o pedido é da conexão do self do coach para a necessidade do coach, ou seja o coach um time ou um indivíduo único, né? Um individual. É por aí. Ok. Carol, deixa eu só complementar. Acho que a Ivana trouxe uma pergunta muito Sim. legal sobre a questão de trabalho com grupo, né? Se trabalha sozinho ou com outro coach, né? Eu acho que até seria legal trazer a experiência das gurias. Eu escrevi ali. Eu já trabalhei em dupla e eu acho muito legal, porque daí a gente tem quase como dois olhares, né? Um que está olhando as partes com mais detalhe, o outro que está focado mais num ritmo, num movimento do todo. E eu acho que isso é super rico. Se o contexto permite, eu acho que é super válido. É uma experiência fantástica. Uhum. Eu tenho um time de coaches que me apoia. Na verdade, não é nem. Elas não fazem trabalho de coach, elas fazem um trabalho de suporte quando eu estou num grupo muito grande. Então, tem alguém que está lendo alguma coisa que eu não consigo, que eu não peguei, dela pega, olha, fulaninho fez tal observação, então ela tá junto, interagindo, as pessoas sabem que ela tá lá. Se alguém cai, se acontece alguma coisa, ela tá atendendo essa pessoa. E dependendo se o grupo é muito grande, eu coloco 2 pessoas. Aí eu fico com uma que tá no chat ou que tá aqui comigo junto, e tem uma outra pessoa que eu fico falando com ela no telefone. E eu faço todos esses acordos. Gente, tem 2 pessoas. Tem uma pessoa no chat que é a fulana, eu tô com o celular aqui do meu lado, então se acontecer alguma coisa, de vez em quando eu olho só pra ver se tá tudo bem, porque se cair, se travar, às vezes eu não vejo que eu tô travada, porque a minha internet travou. Então elas me avisam no meu celular, então eu tenho essa rede de apoio. Quando o grupo, elas estão sempre comigo, mas quando o grupo é grande, eu coloco elas junto. Uhum. Ok. Helena, tu quer contribuir? Eu vejo que ter um parceiro, uma parceira, né, de facilitação ou de trabalho em grupo também reflete como se faria no presencial, né? Tem pessoas que preferem fazer sozinho ou algum trabalho mais pontual sozinho ou em parceria. Eu acho que isso se adapta bem nas 2 versões, né? E isso que a gente está falando do uso das ferramentas também me veio muito a ideia de que quando a gente está facilitando um grupo ou está trabalhando com algum grupo num espaço físico, também vai muito da criatividade do coach, da pessoa, de usar aquele espaço, né? De usar o espaço, de trazer coisas, de usar a linguagem corporal. Então isso também existe essa adaptação e essa tradução para usar esse espaço que a gente tem aqui, né? Dos lugares de um lado para o outro, que nem a Cris trouxe, assim. Então acho que vai muito do estilo e do jeito de cada um também. Sim. Tem uma pergunta aqui da Gisele,
que é quando acontece o coaching de grupo ou equipes, vocês gravam para depois fazer uma escuta ainda maior para preparar a próxima sessão? Eu não. Eu escrevi ali, desculpa. Pode ir, vai, Marta, vai, Marta. Não, O meu é um não. Eu escrevi ali que depende do contexto, depende do grupo, depende do pra quê, né? Sempre eu acho que a pergunta que eu fico é pra quê, né? Se é para usar depois, se faz parte inclusive das pessoas quererem se olhar e se ver. Enfim, se a gente quer fazer uma segunda escuta um pouco mais, né, num outro âmbito, né, escutar a música que aconteceu naquele encontro, enfim. Eu acho que depende muito do porquê, do pra quê e do acordo que se faz, né? Tem que estar bem acordado isso. O meu não, ele é muito redondo, assim, porque são questões minhas que eu levo pro grupo. É meu, mas eu levo pro grupo. Eu não gostaria de ser filmada e informações minhas vazarem por aí. Hoje em dia, os links, eles repassam muito fácil. É uma questão de eu não me sentir confortável. Então, eu não gostaria, né? Claro que são acordos, né? Mas, assim, por exemplo, quando eu faço mentorias, coisas, né, que não é coaching, eu gravo, eu salvo, às vezes eu subo no YouTube, deixo só para os participantes, né? Mas não quando é coaching. Quando é coaching, eu acho que para a coisa vir, a pessoa tem que estar muito dentro do processo, assim, ela tem que estar jogada naquilo, ela tem que estar muito, muito confortável comigo. Então, quando é coaching, eu não gravo de jeito nenhum. A pessoa pode me dizer o que quiser, comigo não funciona. Então, se eu não fiz a escuta naquele momento, eu preciso melhorar aquilo para o futuro, mas não que eu vá pegar e estudar. Eu acho que aí seria muito focado em mim, sabe? Então, pensando neles, eu não gravo. Ok. Helena, não sei se tu quer compartilhar. Sim, eu concordo com as gurias nos dois sentidos, assim, eu acho que depende muito do acordo, né, do que está sendo proposto, quem está contratando e qual é o objetivo daquela ou empresa ou pessoa. Esse caso que eu dei de exemplo aí que eu estou preparando, né, a gente está em aberto se vai ser gravado ou não, porque talvez se algum participante cai, e aí não vai ter acesso à continuação. Então, é mais nesse intuito e nesse para quê, né, de ter o material disponível se acontece alguma coisa com quem está ali participando e não vai conseguir acompanhar para dar sequência. Em termos de coaching de individual, a minha única experiência gravando foi para levar para a mentoria a sessão para fazer o credenciamento da ICF. E muito bem acordado, muito bem amarrado, com a pessoa bem consciente, tudo, né? E puramente para esse propósito. Eu não gravo para ter para mim esse material, né? Isso eu não faço também. Também tenho esses receios aí um pouco e eu acho que tem que ser um pouco na hora e depois, se sim, levar para o olhar de alguém uma outra coisa e também depois descartar. Sim, acho que uma pergunta comum é a serviço do quê? Tá? Essa decisão, né? E a gente sempre fala no foco estar no coaching, então a serviço do quê? A gente está aí a 15 minutos do fechamento do nosso bate-papo e eu queria abrir espaço para a gente falar sobre as plataformas. O que vocês acham sobre a importância do credenciamento e das plataformas para ter acesso a um outro nível aí enfim, e aí tem uma pergunta que surgiu na pesquisa, que é a questão da receita, né, de explorar novas possibilidades de receita a partir do online. E a Cris tem toda uma coisa do digital, e eu sei que a Helena e a Marta têm acesso a plataformas de coaching, então daqui um pouco a gente pode ir por aí. O que vocês acham? Tá, Bárbara. Eu vou começar porque eu não tenho não tenho as plataformas ainda. Então, o que eu vejo, assim, que eu acho que é uma clareza que a gente precisa ter para quem trabalha online? Eu vejo, vou fazer as 3 fases assim, ó. Eu vejo as coisas em 3 momentos, assim. Momento 1, 2 e 3. Uma coisa é eu fazer o marketing online. Isso eu estar online. Existem
formas da gente se colocar online. A outra coisa é tu vender online e um terceiro momento é a tua entrega. A gente aqui tá falando de entrega. Atendimento de coaching online. É uma entrega. É isso. Só que eu posso vender de várias formas. Agora, se eu quero usar o online para prospectar e vender, é um outro conhecimento, é uma outra conversa. Então, por exemplo, marketing, né? Eu gosto muito do marketing de conteúdo. Então, assim, tem o marketing digital e tal. Eu gosto do marketing de conteúdo de forma digital. E há toda uma técnica para a gente fazer isso, né? De geração de conteúdo, de se posicionar, de mostrar autoridade, de gerar conexão com outra pessoa. Tem o storytelling, aí entra um monte de coisa para eu prospectar e entender e as pessoas entenderem a que eu venho, né? Então, as pessoas que vão estar com a gente nas redes sociais têm níveis de consciência diferente. Então, uma não faz ideia de que tem um problema, a outra sabe que tem um problema, não sabe como que soluciona, a outra tem um problema, sabe que tem solução, não sabe que o coaching é uma solução, a outra tem um problema, sabe que tem solução, sabe que o coaching soluciona, mas não sabe que tu tem a solução, né? Porque às vezes a gente fica falando e a gente acha que a outra pessoa sabe o que a gente faz e a pessoa não sabe o que a gente faz. O coaching não está tão claro na cabeça das pessoas ainda. Então tem o marketing. Fiz um marketing legal, gerei uma conexão, eu preciso entrar num processo de vendas online. Temos que criar um processo de venda online, que existem trocentas formas de fazer. Isso aqui funcionou, eu realmente ofertei. No online eu preciso ofertar. Eu preciso chegar lá e dizer, ó, gente, está aberta a minha agenda, é assim que funciona, são X vagas. Compre aqui. É mais ou menos isso. Eu preciso ofertar. Ofertei, fechei contrato, me pagaram, aí eu entro na conversa que a gente está tendo hoje, de atendimento online. Então, atendimento online é sobre a entrega. Então, eu vi depois a pesquisa, né? E eu vi que tem as pessoas que têm essa ansiedade do todo, mas o todo, ele é muito mais amplo, né? Eu posso vender offline, eu posso prospectar offline, vir indicação, um monte de coisa, né? Mas a minha entrega ser online. Tá tudo ótimo. Tem muita gente hoje que tem os seus clientes do presencial e que a gente está trazendo eles para o online, quebrando objeções deles, né? De que o online realmente funciona. Né? Se cair a internet é uma exceção, não vamos trabalhar na exceção, né? Então a gente traz eles para cá. Agora, eu tenho 0 clientes e eu querer gerar receita de forma online, eu tenho um outro trabalho para fazer aqui, né? Então, é só para a gente não criar aquela expectativa assim de que é tudo uma coisa só, né? Sim. Eu acho que é isso que eu queria. Muito, muito bom, Cris. Acho que esses 3 tempos são importantes. A Caroline Reis colocou ali no nosso chat que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão preparando um webinário sobre presença online. Então, para a gente ficar atento. Acho que isso talvez endereça essas partes anteriores à entrega do coaching, que são somos todos empreendedores, né? Eu acho que essa é uma realização importante aí dentro desse movimento que a gente está fazendo agora dentro desse novo normal. Muito bom. Helena e Marta? Eu posso pegar o gancho aqui, que eu tô agora, assim, me posicionando mais nesse lado do marketing, né, da marca, da presença online, desse processo anterior à entrega, né? A entrega online eu venho fazendo há mais tempo e, para mim, uma das coisas que facilitou muito esse processo foi a questão das plataformas, porque através da plataforma existe já esse trabalho todo da prospecção e de matching de clientes por um terceiro. Então, eu não faço esse trabalho, ele chega já para mim pronto. Para ter acesso a essas plataformas, né, tá dentro de uma delas, o primeiro requisito de todas elas, foram 3 que aconteceram comigo, foi estar listada como credenciada pela ICF. Então, esse é o primeiro filtro, né? São 3 empresas que eu atendo, que eu trabalho. As três são do Vale do Silício, as 3 são americanas, né? Startup, cada uma tem um estilo, assim. E uma delas, eu tenho uma frequência de clientes de em torno de 30 clientes, 30 atendimentos por mês, em média. Então, às vezes mais, às vezes menos, ainda tem um envolvimento
de chat, assim, de manter contato, né, com os clientes. E são essa é a plataforma específica, ela se chama Modern Health, se alguém quiser procurar, depois eu ponho no chat ali. Eles têm uma ficha para preencher, quem está interessado em ser coach por eles também, é aberto, pode se inscrever, e aí eles fazem um processo de seleção, entrevista, uma simulação, né, de uma sessão de coaching, e aí se entra para essa plataforma. E aí eles atendem empresas no mundo inteiro, né, enormes ou menores, assim, que fazem essa conexão com o coach. Então, por eles, eu estou atendendo coaches em vários lugares do mundo, né, inclusive no Brasil, que começou há pouco tempo, assim, então alguns agora no Brasil e outros bastante fora. Eu vejo, assim, que uma questão da exposição de mídias sociais, como a Cris trouxe, assim, de tu fazer esse movimento e te colocar lá, é um lado, né, um meio, e o outro é tu tá associada a redes que tem um peso para quem está contratando, né? Então esse filtro do ICF para mim foi importantíssimo, foi uma coisa que foi daí que veio, e aí foi um recrutamento, um processo de seleção a partir disso. Eu tive algumas ocasiões, assim, poucas, de pessoas que me acharam do nada, assim, uma pessoa física que me contratou. Eu tenho uma que é brasileira, baiana, que estava morando em Washington, e a gente fez uma sessão de empatia. Então eu até nem lembro bem especificamente como é que ela me achou, mas foi alguma coisa meio LinkedIn com Facebook, daí foi atrás, né, deu aquela fuçada para ver quem eu era e entrou em contato, e a gente conversou, e nesse meio tempo ela foi de Washington, foi passar 6 meses sabáticos na Índia, e agora está de volta na Bahia, montando um outro negócio lá, social, uma ONG, uma coisa. Então foi uma experiência super legal, bem diferente, assim, e que vem, né, de outros jeitos, mas a gente tem que estar de alguma forma exposta, né? Tem que estar presente. Martita. Fiz algumas anotações aqui, porque eu acho essa pergunta muito boa. Deixa eu ver por onde que eu vou começar. Bom, vou começar pelo mais concreto, que são as plataformas. Eu concordo com a Helena, eu acho que até foi bem junto, que quando a Helena começou a mexer com as plataformas, eu também. Não foi uma coisa que eu fui adiante, como você sabe, eu estou morando nos Estados Unidos, eu acho que morar num outro país já tem demandas suficientes por estar se estabelecendo. Eu estou aqui um pouquinho menos de 2 anos. A plataforma que eu me inscrevi é Better Up. Eu fiquei muito, muito surpresa com a qualidade de tudo. Do treinamento, da conexão, da informação, da plataforma em si. Mas também, eles são uma plataforma que eles só aceitam coaches credenciados, que eu acho um valor, né, para quem está na ICF e quem tem credenciamento. E eu acho isso uma possibilidade. Durante esse ano, eu acho que eu tenho navegado por algumas reflexões em relação a isso, né? E eu me deparei, a questão de uns 3 meses, com um paper sobre vendas e marketing na perspectiva generativa. E me caíram os buteados do bolso. Quem mora no sul sabe o que é isso, tipo, what? Porque foi uma forma dele colocar vendas e marketing, para mim, num outro lugar, né? Que tem a ver com o que para mim é um grande diferencial, que é a conexão com isso que me importa. E que toda ação que eu faço no mundo está conectado com o que me importa. Então ele traz o marketing como declarações concretas do que me importa. E como que eu comunico isso para o mundo? Então não é simplesmente, não é de lá para cá, não é o que o mercado quer escutar, mas o que sai de dentro de mim. É o que realmente me importa.
Para quê? Para quando eu me deparar com alguém, eu poder fazer uma oferta a partir daí. Mas eu não estou vendendo, eu estou fazendo uma oferta. E a minha oferta, ela tem a seguinte pergunta, né, que fica no ar, que é: como isso que me importa cuidar te ajuda a tu cuidar o que tu quer cuidar? E essa é a minha maior oferta. Eu não vou te vender alguma coisa, eu vou, em conversas, trazer o que me importa e o que te importa por uma sala para a gente bater um papo e gerar possibilidades a partir daí. Quando eu me deparei com essa mirada, né, eu disse, uau, isso não tem que ser um esforço. Isso é simplesmente estar presente, aberto, conectado e conversar e comunicar isso, né? Ao longo do último mês, eu acho que a gente faz mais ou menos um mês que a gente fez o primeiro bate-papo. Eu confesso para vocês que a sensação que eu tenho é que eu tô saindo um pouco do virtual e eu tô precisando de um ar. Porque a sensação que eu tenho é que agora nós nos avassalamos. Que tudo agora, todo mundo começou a correr para... Todo mundo agora tem que estar no... Mas assim, no meio que todo mundo se debatendo e tem muita oferta e tu diz, onde que eu invisto meu tempo? Onde que eu boto meu tempo que é finito para cuidar daquilo que eu quero cuidar? Ou seja, o que que conversa com o que me importa? E aí eu me conectei com uma reflexão que para mim é muito importante sobre abundância e escassez. Eu acho que esse ritmo acelerado de que agora eu tenho que fazer tudo porque senão não vai ter, eu acho que é o que a gente está vivendo do medo de que não vai ter mesmo. E eu acho que a gente está desconectando da abundância. Não é diferente eu ter coaches agora do que era antes. A gente é só um outro espaço. Então, eu acho que a gente, para mim, eu não vou falar a gente porque parece que eu estou dando conselho e eu não sou ninguém para dar conselho. Eu só posso compartilhar minha experiência. Eu estou tomando um tempo para respirar e dizer o que era mesmo. Ah, ok. Eu já declarei há 3 anos atrás que eu sou milionária, só para vocês saberem, tá? Milionária para mim é uma pessoa que está conectada com a abundância e que quer viver nesse lugar. Eu não sei se eu vou mudar a minha forma de comunicação porque a gente está no online. O que eu vou fazer é seguir mais conectada ainda com o que me importa. Porque esse é meu lugar de abundância. E deste lugar eu acho que as pessoas vão vir. Quem tiver que vir, olha só que loucura, né? Tipo assim, já saiu de totalmente meu controle. Claro que isso, eu tenho meu Face, eu tenho meu LinkedIn, tudo tá andando. Mas desde um lugar de centro e tranquilidade, de dizer, olha só, qual é mesmo aquilo, né, que fez aquela chispinha assim, plim, que todo mundo, quando eu falei conectado, parece que surgiu uma coisa diferente na tela, para todo mundo. Então, todo mundo sabe qual é o seu lugar de luz, sabe? Não vou colocar de luz assim como uma coisa etérea, esotérica, porque não é a minha pegada, eu sou super concreta. De luz no sentido de minha essência, minha melhor oferta, meu melhor perfume, minha arte no mundo. Porque é isso que eu vou vender. É isso que eu vou vender para quem precisa. Para quem eu fizer diferença. Porque o que para mim é uma venda, eu vou botar entre aspas, porque eu gosto muito da palavra oferta, que para mim é sucesso. Eu agreguei valor. E quem vai me dizer que eu agreguei valor é o outro. Se para o outro valeu, valeu demais. Então, na verdade, eu sou um espaço aberto. E eu tô só comunicando qual é meu care, o que para mim me importa. E confiar que é isso. A sensação que eu tenho, e eu faço parte do comitê de ética também, e a gente vem estudando as alterações do comitê do Código de Ética, e eu acho que ele está se movendo para um lugar de maturidade ética muito grande, que é
não só eu me olhar como coach, mas eu olhar para quem é esse ser humano que está na minha frente, quem é esse contexto onde ele está e quem é esse contexto maior de humanidade que nós somos. Se a gente se conectar aí, para mim esse é o lugar que eu posso ser o coach que eu quero ser e confiar que isso é uma boa oferta. Sim. Então, de tudo isso, eu trago abundância e escassez e onde que o medo nos leva e como que a gente tem um approach, né, na nossa comunicação a partir do que nos importa e confiar que desse lugar é a nossa melhor oferta. Sim. Posso fazer um complemento? A Marta falou um negócio que eu achei muito incrível. Eu trabalho muito com venda e com marketing, né? E o coach, principalmente, ele traz muito essa coisa de que tem uma coisinha ali que eu preciso justificar a venda, né? E aí, como se vender fosse errado, né? Muitos coaches pensam isso, muitos mesmo. E eu gosto de uma frase que eu ouvi do Gary Vee uma vez, que a Marta falou, e que ele fala sobre marketing, ele fala assim, ó, a melhor estratégia de marketing ainda é se importar. Né? Quando tu te importa, tu vai lá e fala. E sobre vendas, eu costumo dizer que quem não vende é egoísta. Porque tu tem um conhecimento incrível, uma capacidade incrível, a gente tem um poder incrível nas mãos de desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, e aí eu tenho medinho de vender, tenho crencinha com venda, né? Tem aquela coisa, vende, cara, mas é vender para ajudar, é vender porque a gente se importa, né? Então, enquanto a gente tiver objeção com venda, enquanto a gente tiver objeção com online é que nem dinheiro. Tem gente que diz assim, aí o cara é rico, dinheiro, né? E aí o dinheiro faz mal para as pessoas, dinheiro demais é ruim. Não, o dinheiro só amplifica aquilo que eu sou, só dá luz, né? Se a pessoa é uma pessoa boa, ela vai fazer muito mais caridade. Se é uma pessoa egoísta, ela vai fazer, né, vai dar problema. E o online é a mesma coisa. Se tu é chato, tu vai ser chato no online, só de forma amplificada. Né? Se tu é igual, entendeu? Então, assim, ele é só mais um espaço para tu poder falar. Né? E quando a gente tá nessa coisa de que a gente se importa, cara, estou aqui porque quero ajudar pessoas, né? Então é por isso que eu tô aqui. Então eu vou fazer marketing de conteúdo porque eu me importo. E aí vem tudo isso que a Marta falou que ficou, né? É porque eu me importo, porque eu quero, porque eu vou ajudar. Quer voz maior do que a internet? Eu posso falar com qualquer lugar do mundo, é só saber fazer, né? Aí tem as coisinhas ali que tem que saber fazer, né? Mas eu adorei a tua fala, Marta. Obrigada. Muito bom, gente. Helena, eu queria te dar espaço para fazer uma fala final. Acho que a Marta fez uma resposta e uma fala linda, linda demais. A Cris fez um último conselho. Eu queria te dar espaço para fazer um último conselho antes de a gente fazer o fechamento desse webinário. Obrigada, Carol e gurias. Eu fiquei agora também super tocada com essa fala da Marta e esse complemento da Cris aí, né? E me lembrou muito a experiência que a gente teve agora na jornada do Rio Grande do Sul, né, Carol? E eu fiz um workshop ali, uma oficina com a Wang, até junto ali de aluna, né, Wang? Sobre a imunidade à mudança, e realmente um tema foi muito focado no se vender, né? O vender o seu produto, e o quanto isso é difícil para muita gente que trabalha com ajudar as pessoas. Parece que é feio, né? Parece que é vender um produto e não um trabalho de cuidado, de ajuda, de apoio, de care mesmo, né? Como as duas trouxeram, assim, e de conteúdo, de eu estar oferecendo algo que é importante para mim, para quem puder ver valor nisso, para quem enxergar valor. E se acontecer essa combinação, essa conexão, tá valendo, tá servindo, tô cumprindo o meu propósito, tô trazendo algo útil e importante, contribuindo para aquela pessoa. Se eu não falar e não colocar e não mostrar, eles nunca vão saber. Isso nunca vai ser visto, né? Mas realmente um trabalho de crenças limitantes, é uma coisa que a gente se sabota muitas vezes, né? Muitos comportamentos sabotadores aí nas mídias sociais. E vale essa reflexão, sim, né? Da abundância, do que eu estou oferecendo, do que eu acredito que eu quero
compartilhar e maravilha que mais gente acha legal também, vamos juntos, a gente está junto, vamos aprender juntos, né? Então, deixo essa fala aí final como, não sei se conselho, mas como, né, um complemento aí das gurias e acreditar que é muito mais de dentro para fora do que significa ser online ou não. Que maravilha! A gente está aí passado um pouquinho das 8 horas. Eu vou encaminhar para o fechamento do nosso webinário, agradecendo todo mundo que está aqui e dizendo que eu me sinto muito afortunada de ter vocês perto, porque eu tenho o privilégio de poder conviver com vocês bem de pertinho e eu estou vendo outras pessoas aqui também do Rio Grande do Sul. A gente fica muito à disposição para conversar. A palavra final para quem quer RD, CCS de Resource Development é online. Só mandar o e-mail para apoio.gestão@icfbrasil.com.br. De novo, agradecer a ICF Brasil pelo espaço, ao Marcos, ao Wang e à Gillian, que estão aqui com a gente, nos acompanhando e sempre oportunizando o compartilhamento de experiências. E lembrar que esse projeto, esse webinário de hoje faz parte do ICF Se Importa, que é um projeto lindo que está sendo conduzido nesse momento, na realidade, como um reforço do que é a essência do coaching, porque a gente se importa muito com as pessoas e a gente, enfim, está aqui para mostrar isso. O Rio Grande, vou fazer um marketing aqui, o Rio Grande do Sul vai fazer um webinário da Clenir, do João e do Rodrigo no dia 28, sobre a atualização das competências. No dia 6, a Marta volta para falar sobre liderança generativa. E no dia 21 de maio, a gente tem a Helena e a Gillian falando sobre compaixão no caos. E em junho, a Cris Brits também volta para falar sobre business coaching. Então é isso, gente. Eu morro de orgulho de vocês, da gente, e só agradeço demais a parceria e a conversa que a gente pode ter aqui, gente. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Só rápidos recadinhos. Este vídeo que está sendo gravado, ele vai subir para o YouTube mais ou menos em 48 horas. Então, quem não conseguiu assistir integralmente, ou quem assistiu, quem conhece alguém que queria ter assistido e não estava presente, avisem. Uma sugestão que eu dou é que sigam as redes sociais do sistema ICF no Brasil, porque hoje está 100% online, mas sempre foi uma tradição ter eventos online. Então, mesmo quando a gente tem eventos presenciais, continuamos ao longo do ano inteiro tendo online. E no mundo online, ele abre uma série de oportunidades para que vocês possam assistir de qualquer lugar do Brasil o tema que interessa, que é importante para vocês naquele momento de vida, né? Então, só esses recadinhos mesmo, e agradecer demais a presença de todos vocês, a participação e, né, tantos comentários no chat. Valeu, a gente segue fortalecido, né, cada vez mais, com a ICF, todos os capítulos de Brasil, e com todos os associados. Gente, muito obrigada. Não vai ter foto? Oi? Não vai ter foto? Na verdade, eu andei fazendo vários prints de tela, gente. Opa, tá bom. Agora, se vocês quiserem ficar bem arrumadinhos ali, Gillian, liga a câmera, eu posso fazer mais um print, né? Vamos. Gillian, você tá fechada a câmera. Vou tirar você sem, hein? Wang, não me coloque em maus lençóis no final do webinário, hein? Por favor, hein? Eu não consigo abrir agora. Desculpa aí, gente. Não, tranquilo, gente. É só, vocês já viram, né? Colega, intimidade é uma coisa, né? Bom, deixa eu pegar só a segunda página agora, porque tem 2 páginas, né? É desse jeito. É justo. Todo mundo quiser ligar a câmera, ligou? Então, gente, muito obrigada. Valeu muito, viu? Obrigada, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Fiquem bem.